pessoal, irmãos e irmãs, estamos começando mais um estudo hoje. Hoje eu vou dividir o capítulo que seria para o estudo de hoje, capítulo 11 de 1 Coríntios, em duas partes. Vão ser dois vídeos sobre o capítulo 11, porque são dois assuntos que são contemplados nesse capítulo. Na verdade, ele é muito rico de assuntos, muita coisa pode se extrair desse capítulo, dos temas que Paulo aborda nesse capítulo. Mas para a gente condensar e não expandir muito, para ser mais objetivo, vai ser dividido em dois vídeos. Então essa é a parte 1, semana que vem vai ser a parte 2 do vídeo sobre 1 Coríntios 11. Hoje nós vamos falar sobre temas como a mulher em relação ao homem, usos e costumes, vestimentas, como que nós lidamos com isso. E na semana que vem nós vamos falar sobre a Santa Ceia, como nós devemos lidar com a Santa Ceia conforme a Bíblia ensina. Hoje nós estamos usando de novo a tradução Nova Almeida Atualizada da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, porque é uma tradução mais fácil de entender. Então, para a gente evitar qualquer mal entendido, nós vamos dar uma tradução mais fácil. Mas eu analisei o original em grego também, para tirar qualquer curiosidade, ter qualquer curiosidade em relação a isso. Então vamos estudar sobre isso. Antes disso, quero invocar a presença do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abençoa, conduz esse estudo, perdoa os meus pecados, os pecados daqueles que estão assistindo, que nós possamos ter um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Primeiro versículo de 1 Coríntios 11, versículo 1, diz assim: Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Essa é uma declaração aparentemente arrogante de Paulo, mas ele estava enfrentando um grande problema lá em Corinto. As facções, o que nós chamamos hoje de panelinhas, estavam dividindo o corpo até doutrinariamente, ou seja, as pessoas estavam cada uma com a sua própria doutrina, com seu próprio pensamento sobre Deus e sobre questões morais. Ele até trata no capítulo 6, que nós vemos em outro vídeo, a questão de um membro da igreja que estava tendo relações sexuais com a própria madrasta. Então ele trata, as pessoas estavam tendo cada uma sua própria moralidade, sua própria doutrina, seu próprio modo de ver e enxergar a vida. Então Paulo fala que não é assim. Então ele diz: sede meus imitadores, olha como eu sou, assim como eu tenho imitado a Cristo. A condição de imitar Paulo é que ele imite a Cristo. Então a igreja de Corinto deveria imitá-lo enquanto ele fosse imitador de Cristo. Então ele diz: assim como eu sou imitador de Cristo, ou seja, enquanto eu imito a Cristo, vocês devem me imitar também, porque eu tenho imitado a Cristo, tenho vivido Cristo, eu quero que vocês vivam Cristo. Isso é lei e evangelho, a lei nos colocando como pecador e o evangelho nos trazendo o perdão de Deus. Ele diz para ser imitado naquilo que ele faz no versículo anterior, lá em 1 Coríntios 10, 33, onde ele diz: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ou seja, Paulo quer que seja imitado naquilo que ele procura agradar a todos, não buscando o seu próprio interesse. Ele quer que as pessoas evangelizem, falem de Jesus para as pessoas e vivam essa nova vida com Jesus, buscando sempre o interesse e o amor ao próximo. Isso vale para hoje. As pessoas na igreja e fora da igreja observam a nossa vida. Por isso temos que pensar como Paulo, que as pessoas vejam em nós alguém a ser imitado, em serviço e dedicação a Deus
e ao próximo. Ou seja, nós temos que ser exemplos para as pessoas, não é inerrantes, nós vamos pecar, nós vamos errar, mas sempre nos arrependendo, sempre pedindo perdão, para que as pessoas possam ter em nós exemplos de cristãos a serem seguidos, para que elas possam conhecer a Cristo através de nós, através do nosso comportamento, através do nosso exemplo. Não adianta nada falar que Deus é amor e pregar ódio por aí, na internet ou em qualquer lugar, ficar brigando com as pessoas de graça. Não adianta, nós temos que pregar o Evangelho e mostrar o amor de Deus para as pessoas. Então, quando nós mostramos o amor de Deus para as pessoas, nós estamos pregando a Cristo, assim como Paulo também fazia através do seu serviço e dedicação a Deus e ao próximo. Vamos ler o versículo 2, que diz o versículo 2 de 1 Coríntios 11. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Os costumes antigos dos cristãos devem ser valorizados. Paulo valoriza a sua tradição. Hoje a gente tem tendência a jogar fora as tradições, os costumes, aquilo que os cristãos transmitiram a nós desde o começo da igreja e buscar renovar, modernizar as coisas. Paulo vai nessa contramão do que a maioria das igrejas hoje, inclusive muitas igrejas luteranas, fazem. Ele não busca modernizar, ele fala, olha, eu transmiti as tradições que vocês têm retido. Ou seja, assim como a Bíblia foi preservada através de tradições, a Bíblia ela foi preservada oralmente. Aquilo que nós não temos, aquilo que Moisés escreveu, por exemplo, isso se perdeu, nós não temos, mas ela foi transmitida boca a boca para todo mundo. As pessoas falavam o que Moisés transmitiu, elas liam aquilo que Moisés transmitiu, elas memorizavam, guardavam aquilo que Moisés transmitiu, e assim nós temos o que Moisés escreveu ainda hoje através de documentos antigos que foram preservados, que foram escritos através da tradição oral, através daquilo que foi oralmente comunicado. Jesus condena colocar a tradição acima da palavra de Deus, que nem os judeus faziam. Eles colocavam muitas tradições acima da palavra de Deus, como por exemplo lavar as mãos. A tradição ensina a lavar as mãos várias vezes por dia, e Jesus falava que não era necessário, isso não salva ninguém é salvo, purificado por lavar as mãos, né? Então, quando você coloca regras humanas acima da palavra de Deus, você está pecando. Mas a tradição é boa, não é uma coisa para ser jogada fora. Nós temos tradições na igreja luterana também. O nosso culto, a nossa liturgia, ela é algo transmitido desde o começo da igreja. Nós preservamos. Os católicos romanos também fazem. Deixa eles fazerem. Eles também têm preservado essa tradição, muitas tradições. E isso mostra o exemplo deles de colocar muitas vezes a tradição acima da palavra de Deus, colocar coisas que não são bíblicas acima da palavra de Deus. É isso que não pode, mas as tradições que são boas, a liturgia, a vela no altar, o crucifixo, o sinal da cruz, essas coisas são boas e nós luteranos preservamos. Lutero não quis acabar com essas coisas, ele quis preservar, ele ensinou a ser preservado porque são boas, porque ensinam a palavra de Deus. Então nós não precisamos jogar as tradições fora, nós temos que valorizar as nossas tradições, as coisas boas que nós recebemos do passado. Muitas vezes essas coisas novas que o pessoal quer substituir não tem significado nenhum, é um puro emocionalismo, a pessoa sente emoção ali, mas ela não aprende nada da palavra de Deus. Então é bom que a gente valorize a experiência dos cristãos do passado, que guardaram através das tradições, para que nós possamos aprender a valorizar melhor a palavra de Deus através dessas tradições. Afinal, a igreja cristã não começou com Lutero, não começou com os evangélicos. 1500 anos antes dos primeiros evangélicos, os luteranos, aparecerem,
já existia igreja. A igreja já tinha seu costume, já tinha seu culto, já tinha sua forma de viver o evangelho. E a reforma luterana não quis acabar com isso, ela quis preservar aquilo que é bíblico, ela só tirou aquilo que não é bíblico. E os evangélicos mais modernos, a partir do pentecostalismo, do neopentecostalismo, eles quiseram, até antes, através dos puritanos também, eles quiseram jogar fora tudo aquilo que o cristianismo tem de bom em seus 2000 anos de história e começar de novo, trazer coisas novas. Isso não é legal. Paulo fala que isso não é legal. Aqui está falando para nós valorizarmos as tradições, valorizarmos aquilo que tem sido feito desde o começo da igreja cristã, para que nós possamos entender melhor a palavra de Deus e não nos deixar levar por modas, por modismos, porque muitas vezes essas coisas que substituem a liturgia, substituem os costumes antigos, elas são modismos. Nos anos 70 as pessoas cantavam música hippie, rock na igreja e tudo mais. Hoje elas gostam de músicas mais emocionalistas, que façam levantar as mãos, fechar os olhos, essas coisas. Isso passa, isso tudo passa. Nós, com as nossas as coisas que nós herdamos dos cristãos, já estão aí há 2000 anos e são muito boas para que nós possamos valorizar a palavra de Deus. Não quer dizer que toda modernização é ruim, que nós temos que rejeitar qualquer coisa nova. Isso não quer dizer isso. Nós podemos abraçar coisas novas, mas com o cuidado de não jogar fora aquilo que nós já temos também, que é bom, que é aquilo que tem ensinado a palavra de Deus. E que essas coisas novas sejam cristocêntricas, centradas em Cristo e na palavra de Deus. Se elas forem emocionalistas e sem Cristo no centro, não vale a pena. É bom que nós tenhamos sempre coisas centradas em Cristo, no nosso culto, no nosso viver o evangelho diário. Versículo 3, então, vamos ver aqui que o versículo 3 fala: quero, porém, que saibam que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Paulo, aqui nessa passagem, ele não está inferiorizando a mulher. Muitas pessoas acusam a Bíblia disso, de tratar a mulher como inferior. Não é isso, de jeito nenhum. Assim como ele não está inferiorizando Cristo em relação a Deus, quando ele fala que Deus é o cabeça de Cristo, não quer dizer que Cristo seja inferior a Deus, que Cristo seja inferior ao Pai. Cristo não é inferior ao Pai. Nós cremos que eles têm o mesmo valor, a mesma substância divina, então não é inferior ao outro. O que Paulo está argumentando aqui é a ordem da criação. Ele vai argumentar mais para frente que o homem foi criado primeiro. O que isso significa? Significa que a união entre o homem e a mulher deve ser completa, assim como Deus e Cristo. Cristo não foi criado por Deus o Pai, Cristo sempre existiu, mas a mulher foi criada a partir do homem. Isso não significa que o homem é superior à mulher, assim como Deus não é superior a Cristo. Isso significa que existe uma ordem na criação e que a mulher deve ser companheira do homem, assim como o homem deve ser companheiro da mulher. Paulo está fazendo um paralelo com a Trindade. Deus e Cristo estão em perfeita comunhão na Trindade. Um não é maltratado pelo outro. Assim também o homem não pode maltratar a mulher e não deve pensar que é superior à mulher, assim como o pai não é superior ao filho na Trindade. Eles são iguais, coiguais. Eles convivem em harmonia. É de companheirismo que Paulo está falando, como diz o comentário da série Cultura Bíblica que eu consultei para esse estudo também, além de outros comentários. Então, Paulo está falando para que o homem e a mulher sejam companheiros. Mais para frente ele vai reforçar isso. A gente pode comparar a relação do homem como cabeça da mulher, quando Paulo fala isso, com uma sociedade numa empresa. Digamos que uma empresa tem 2 sócios com participações
iguais, cada um tem 50%. Eles decidem juntos pela empresa. Um não é mais dono que o outro, mas existe um que é o representante legal da empresa. Ele é o que assina as coisas, ele é o que vai ser responsável legalmente pelas ações da empresa. Isso não significa que ele vai mandar no outro sócio. Eu mando e você obedece porque eu sou representante. De jeito nenhum, eles devem tomar as decisões juntos. Eles decidem tudo igual, mas um deles responde com a responsabilidade da empresa. Assim também é um relacionamento dentro de um casamento. O homem diante de Deus é o responsável legal, digamos assim, para responder em relação ao casamento diante de Deus. Não quer dizer que ele é superior ao homem, ele quer dizer que ele é cobrado por Deus. Em outra carta a Timóteo, Paulo fala que o homem, o presbítero, deve ser marido de uma só mulher, ou seja, ele é responsável pela casa, pelo lar. Ele fala que tenham filhos, que ele cuide bem da casa para depois poder cuidar do ministério. Então o homem tem que cuidar da casa. A mulher não tem que cuidar da casa? Tem que cuidar da casa também. É a mesma responsabilidade, é a mesma... não tem privilégio sobre o outro. O homem não é mais privilegiado por causa disso. Não existe privilégio. O homem não pode mandar na esposa por causa disso. E a esposa tem que obedecer. De jeito nenhum. Nós temos várias passagens na Bíblia que falam que o homem e a mulher têm igualdade de responsabilidade, de ação sobre o casamento. E nós vamos ver isso mais para frente também. Eles são companheiros. A única questão é que o homem responde diante de Deus pelo seu casamento. É isso. Não é superioridade ou que o homem tem que mandar na mulher e a mulher tem que obedecer. De jeito nenhum. Os dois devem conversar. E tem hora que a mulher decide. O casamento é assim. Tem hora que a mulher sabe mais do que o homem. Tem hora que a mulher sabe o que está fazendo e o homem tem que ficar quieto. Tem que aceitar, porque ela sabe o que ela está fazendo. E também tem hora que o homem sabe o que está fazendo e a mulher não sabe. Então ela aceita. É assim o casamento. Hora um está mais preparado para a situação que o outro e vai fazer a coisa. Isso não quer dizer que sempre é o homem que tem que decidir, nem nada. Não tem nada a ver. O homem ele tem a responsabilidade de orar, de levar a Deus em oração, assim como Jó fazia pelos seus filhos, pela sua esposa. Ele tem que ter a responsabilidade de cuidar do casamento, tratar bem a esposa, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele tem uma responsabilidade diante de Deus, mas isso não o torna superior à mulher de forma alguma, e nem que ela deva baixar a cabeça para o homem porque ele é homem, de jeito nenhum. Os dois são iguais na parceria e no companheirismo. Eles têm que se resolver e se entender juntos. Ok? Vamos ler então versículos 4 a 10. Versículos 4 a 10 de 1 Coríntios 11. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça, porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ele ser imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Essa é uma passagem da Bíblia difícil de ser interpretada. Isso porque parece que Paulo está se contradizendo. Os judeus, incluindo os judeus cristãos, eles oravam com a cabeça coberta, eles colocam um pano na cabeça, até hoje é assim. E as mulheres faziam voto, as mulheres judias, inclusive as judias cristãs, elas raspavam a cabeça para fazer voto. Isso fazia parte do culto cristão.
Já em Corinto, para a igreja de Corinto, Paulo diz para fazer o contrário do que os cristãos judeus faziam. Então, como é que a gente resolve essa aparente contradição, né? Como é que Paulo contradiz o costume dos judeus cristãos, sendo que em nenhum momento na Bíblia ele condena os judeus cristãos, nem aqui e nem em nenhum lugar. Ele não diz que os judeus cristãos estão errados em fazer isso. Ele não dá mandamentos de como fazer o culto, de como fazer uma liturgia, né? Muitos dizem que a Bíblia, nós devemos seguir o culto bíblico, que a Bíblia coloca, a gente faz, que a Bíblia não coloca, a gente não faz. Está errado, porque a Bíblia não dá nenhum padrão de culto. Nós cultuamos a Deus, é o nosso sacrifício de louvor, como diz Melanchthon. Então nós fazemos uma estrutura de culto que seja cristocêntrica e que glorifique a Deus. Mas não existe um padrão bíblico para o culto. Não existe o padrão bíblico de vestimenta, de cabelo, de corte de cabelo, nem nada. Isso aqui seria um padrão bíblico de corte de cabelo? Também não. Nós vamos ver por que não. A cidade de Corinto tinha uma igreja gentílica. Eles não eram judeus, tinham outros costumes. Os que cobriam a cabeça eram os escravos. Os escravos andavam com pano na cabeça. Paulo queria que os coríntios não aparecessem em público de cabeça coberta no culto, para afirmarem a liberdade, já que o que ia contra o costume judeu de cobrir a cabeça. Então os cristãos queriam cobrir a cabeça igual os judeus faziam, e Paulo falou: não, isso é desonra, você vai trazer problema para você, as pessoas vão olhar e vão pensar que você é escravo da nova religião, do cristianismo. Não, você não é escravo, você é livre. Então não cubra a cabeça. Não cubra a cabeça. As mulheres de Corinto, elas teriam que cobrir a cabeça por causa da cultura local. Muitos comentaristas apontam para a prostituição cultual, ou seja, muitas sacerdotisas de deuses pagãos praticavam sexo como forma de culto aos deuses, e essas sacerdotisas raspavam a cabeça para serem identificadas. Então elas tinham um diferencial: eu sou sacerdotisa da deusa Diana, sou sacerdotisa de tal deus pagão. E elas raspavam a cabeça para que identificassem elas como sacerdotisas. E elas praticavam sexo durante o culto, era chamado de uma prostituição cultual. Muitas mulheres de Corinto também resolveram raspar a cabeça para imitar as mulheres judias. E Paulo diz que não é para fazer isso, porque é desonra na cultura de Corinto. Ou seja, Paulo está dizendo para respeitar a cultura local. Paulo prega a adaptação cultural, não como mandamento, já que ele não fala disso em outras passagens bíblicas. Ele não confirma esse costume de cabelo, corte de cabelo, de colocar pano na cabeça ou não colocar pano na cabeça em outras passagens bíblicas. E como nós temos na hermenêutica bíblica, a gente não pode criar doutrina de passagens soltas da Bíblia. Nós temos que analisar a Bíblia com a própria Bíblia. E nenhum escritor bíblico fala isso. Então Paulo está falando de cultura. Isso também é palavra de Deus. A gente não tem que jogar fora. A gente tem que analisar de acordo com o contexto histórico. E isso mostra que nós temos que nos adaptar à cultura. Isso está no mesmo argumento em relação à comida sacrificada. Nos outros vídeos nós vemos sobre a comida sacrificada. O mesmo argumento. Paulo ainda está argumentando sobre isso. Nós estamos dentro de uma cultura, nós temos que nos adaptar à cultura. E mais atrás ele argumentou que nós temos liberdade. Tanto é que ele fala para os homens não cobrirem a cabeça. Então nós não podemos nos deixar levar pelo legalismo. Eu acho errado você usar tal roupa, eu acho errado você ter cabelo comprido, essas coisas assim. Isso é legalismo, porque a pessoa está sendo individualmente inconveniente e dando regras. Isso não é cultura. Mas, por exemplo, quando a gente vai para a praia, a gente não vai de terno e gravata. Quando você vai para a igreja, você não vai de sunga. É pecado usar sunga? Não, não é pecado usar sunga, mas não é adequado,
Então Paulo está falando isso, não é adequado cobrir a cabeça ou raspar a cabeça para as mulheres aí na cidade de vocês, de Corinto. Não façam isso para não dar problema, não dar dor de cabeça. É isso que Paulo está argumentando. A Bíblia não dita regras culturais para seguirmos, como nos vestirmos ou o corte de cabelo. Isso não tem na Bíblia regras sobre isso. Então nós temos essa liberdade, mas em amor ao próximo, nós nos adaptamos culturalmente aonde estamos para que possamos não ser os, digamos assim, não atrapalhar a pregação através de atitudes secundárias como a cultura. Vamos ler os versículos 11 a 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Vocês podem ver que Paulo parece estar se contradizendo. Antes ele falou que a mulher foi criada por causa do homem, e aqui fala que o homem vem da mulher. Na verdade, ele está argumentando que tanto faz a mulher ter vindo do homem. O homem também veio da mulher, nós nascemos de uma mulher. Então ele está argumentando, se você conectar essas duas passagens, você mostra que Paulo está mostrando que isso tanto faz, que isso não é uma prerrogativa do homem ser superior à mulher, isso não existe. Então ele está dizendo que nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então precisam ser companheiros. Nós temos que tomar cuidado com discursos que fazem hoje em dia, seja a misoginia, que prega a inferiorização das mulheres e dá argumento para se praticar a violência contra as mulheres. Muitos casos de mulheres sendo maltratadas, sendo agredidas e até mortas por causa de homens violentos que agem com essa misoginia, que é a repulsa às mulheres. Isso nós não podemos dar vazão a esse tipo de discurso que prega a inferiorização das mulheres. Isso é errado, a Bíblia não ensina isso, isso é antibíblico. E também nós temos que tomar cuidado com a misandria, que prega a rejeição a homens e provoca o isolamento de mulheres e o medo irracional de se relacionar com homens. Tem mulheres que não conseguem se relacionar com homens, às vezes por discursos que pregam o homem como sendo alguma coisa ruim que elas não devem chegar perto. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses discursos extremistas que pregam a misoginia, que é a rejeição a mulheres, que é a rejeição às mulheres, e também a misandria, que é a rejeição a homens. Então nós temos que tomar cuidado com esse extremismo. Versículos 13 a 16. Julguem entre vocês mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu? Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Como nós já argumentamos, e aqui Paulo volta a discutir o assunto, ele está falando em adequação, não em mandamento. Como se ele dissesse: é próprio ir para a praia de terno e gravata? É próprio pregar no culto de sunga? Isso é uma questão de adequação cultural. Nós temos que tomar cuidado para evitar polêmicas desnecessárias. Então, se vai trazer dor e prejuízo para o próximo, nós não vamos usar coisas que nós somos livres para usar. Então ele fala que já que existe essa cultura na cidade de Corinto em relação a raspar a cabeça, a mulher não deveria raspar a cabeça, então que ela use cabelo, que ela não raspe a cabeça, para que não tenha problemas de polêmicas desnecessárias, para que as pessoas não pensem que as cristãs são prostitutas, que existiam as prostitutas cultuais, como foi falado agora há pouco. Então, para que
não sejam discriminadas e apontadas como prostitutas, sendo que elas não eram prostitutas, então que evitassem ter o cabelo raspado, mas tivessem o cabelo comprido. E assim também o homem evitar o cabelo comprido por causa do costume local da igreja de Corinto, que também discriminava os homens como escravos. Os escravos não tinham higiene básica, não tinham isso em Corinto, né? Em Israel a escravidão era bem mais amena, mas em Corinto era complicado, né? Ali no Império Romano era bem complicado. O escravo não tinha corte de cabelo, não tinha cabeleireiro, não tinha higiene, não tinha... ele era abandonado ali, ele era um mendigo, né? Digamos assim, pedinte. Ele era um vacante, ele ficava à disposição do dono dele, ele não tinha condições socioeconômicas, ele era desprezado. E os cristãos, para não terem essa sina de desprezo, eles deveriam evitar o cabelo comprido também, coisa que os judeus praticavam e os coríntios lá ali na cidade de Corinto não era bom. Mesmo os escravos, os cristãos escravos deveriam receber ajuda dos irmãos para que eles pudessem ter dignidade, qualidade de vida e cortassem o cabelo para que evitassem serem maltratados pelas pessoas. Então Paulo não está pensando em mandamento cultural, porque isso não tem na Bíblia. Isso não tem na Bíblia. Ele está pensando numa questão de costume para proteger os cristãos de Corinto de serem discriminados, as mulheres como prostitutas e os homens como escravos, para que eles não fossem maltratados. Então, para que eles fossem protegidos desse preconceito e discriminação social que existia em Corinto, Paulo dá esse conselho para eles, para que eles evitem esse tipo de comportamento, esse tipo de corte de cabelo, ou usar pano na cabeça, que nem os judeus faziam, ou raspar a cabeça, que nem as judias faziam, mas seguiriam os costumes dos gentios, dos gregos que estavam lá. Então é isso, nós vamos conversar sobre Santa Ceia no próximo vídeo, parte 2 de 1 Coríntios 11. É só você entrar no Facebook ou no YouTube da Congregação Selk, que você vai ter acesso aos vídeos do estudo bíblico. Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração rápida para que Deus abençoe a sua semana. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Peço que o Senhor abençoe aqueles que estão assistindo, seja agora nessa semana ou qualquer tempo mais futuramente. O Senhor esteja com eles e os abençoe, para que eles possam aprender mais sobre a Tua Palavra e conhecer mais sobre a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Isso é uma boa semana. Se você está assistindo mais para frente, também que Deus te abençoe, que você tenha muitas alegrias em Cristo. Em nome de Jesus, amém.